Bom, antes de começarmos a conferência, eu gostaria de lembrar a todos que essa jornada clínica e congresso é uma das atividades acadêmicas dos cursos de pós-graduação em psicanálise e saúde mental e psicanálise com crianças e adolescentes do CEPAI. E as inscrições estão abertas, então fica o convite para todos os inscritos. Bom, então, agora teremos a conferência Psicanálise Severina, da ilustre professora Andréa Guerra, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, com estudos aprofundados na Universidade Rennes II, na França, psicanalista e professora de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o núcleo Psilax, coordenadora do projeto editorial Decolonização e Psicanálise, com a editora N1, na qual publicou o livro O Sujeito Suposto Suspeito, a Transferência no Sul Global. Como anfitriã, contamos com a querida psicanalista Rita Mendonça, especialista em psicanálise clínica pelo CEPAI, com reconhecido notório saber teórico e clínico. É autora de diversos artigos publicados em âmbito nacional e internacional, professora e membro da coordenação científica deste evento e do colegiado de coordenação do CEPAI. A Andréa terá, em média, 50 minutos de fala, quando após abriremos as questões e comentários. Então, eu solicito a todos que mantenham os microfones desligados e passo a palavra para Rita Mendonça. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. André já está aí com a gente? Estou sim. Sim. Oi, Andréia. Estou por aqui. Não sei se conseguem me ver. De volta com a gente. Muito honrada aqui de estar aqui de novo com você. Infelizmente, não deu para eu ler o teu trabalho, que eu recebi ontem muito tarde, mas vamos lá, vamos fluindo juntas. Então, eu vou passar a palavra para você e depois a gente abre a palavra para o debate, algumas considerações que eu possa fazer. Tá bom? Bem-vinda e com a palavra. Maravilha, obrigada, Rita. Eu vou fazer uma apresentação, vamos ver se vai dar certo. Normalmente dá. Quando vocês avistarem a minha tela, vocês me avisam? Conseguem ver tela, a tela? Andréia? Pronto. Sim. Tá ótimo. Eu dei esse nome a convite de Silas, já que João Cabral de Melo Neto era o mote desse encontro. Psicanálise severina. Habitualmente, a psicanálise aconteceu nos consultórios privados. Tradicionalmente, se orientou pelo horizonte da subjetividade de sua época. E, originalmente, se deteve nas defesas inconscientes de sujeitas e sujeitos do norte global. Eu gostaria de abrir essa conferência agradecendo imensamente ao CEPAI, na figura de Silas Bourguignon, pelo convite renovado de pensar a psicanálise de modo situado no horizonte também geopolítico do nosso agora, uma psicanálise severina. Especialmente por este convite renovar, né, Rita, o nosso encontro. No ano passado eu fiquei impressionada com a potência teórica, com o rigor de Rita, e foi muito feliz saber que eu estaria ao lado dela. Então, bom dia a todas, a todos e a todos, vocês que estão aqui presentes. Agradeço especialmente pelo convite para a gente severinar. Eu queria abrir com um videozinho pequeno, vamos ver se vai dar certo, em geral também dá. Rita, você me fala se tem um vídeo, se vocês escutam? Sim, Andréia, não estou escutando ainda, mas o vídeo está na tela. Vamos ver se vai dar para ouvir?
Só um minutinho que eu vou pôr no minuto que eu gostaria que vocês ouvissem. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui é um quadrinho do Morte e Vida Severina que virou um vídeo de animação. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Às vezes tem que tirar o fone, mas vamos ver se dá. Está tocando uma música, vocês escutam? Não. Não? Para mim, não. Para mim também não. Escutam ou não? Muito de longe, muito frágilzinho. Não, não escuta. Não? Mas apareceu ali, reativar o som. Ele está falando o nome dele, não conseguem escutar? Não, não. Eu falo do que ele está falando. Tá. Ele está dizendo que o nome dele é Severino de Maria de uma Sesmaria, que foi de um Zacarias, e que deixa eu tirar ela agora, e que faz com que ele, como muitos severinos, seja também um nome que generaliza uma experiência. Era a poesia do próprio João Cabral de Melo Neto, na voz de um homem nordestino. Por que começar com ele? Severino, eu pensei em trabalhar com algumas sequências de pensamento, e a primeira é essa. Severino, severinar, como muitos severinos, é o retirante que foge de sua sina, igualmente severina, para reencontrá-la em cada ato deste poema, dos mais belos de nosso repertório nacional. Cito: e se somos severinos, igual em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco a cada dia, de fraqueza e de doença, e que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Quando a gente escuta a poesia e se dá conta de que essa é uma realidade nacional e uma realidade também global, a gente vê como o rio e o homem sofrem a seca, seguem seu curso em via crucis no Rosário em direção ao mar, nesse caso, do Recife, que a gente pode entender metaforicamente como em direção à vida. Porém, em busca da vida, Severino, da Maria, do finado Zacarias, lá da Serra das Costelas, no limite da Paraíba, só encontra a morte. A carpideira, chorando um corpo, o corpo morto por emboscada, carregado no enterro, para quem leu, vocês devem se lembrar dessas passagens. A plantação, onde ele acha que vai encontrar emprego, mas só encontra condenação. E os coveiros, quando ele finalmente chega na capital, falando sobre a triste sina dos indigentes, retirantes como ele. Quando ele chega finalmente no mar, Severino, apagado pelo prenome Severino, da vida severina adjetivada como um ela é, a predicação do seu ser severino recai sobre um desejo de morte. Ele pensa em se matar. É quando ele encontra um pescador de caranguejo. E como esse é um alto de Natal, nasce um menino, filho desse pescador, e ele então encontra uma vida renovada. Mas ainda assim diz, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa vida severina. Me perguntei então, ao retornar à poesia de João Cabral de Melo Neto, qual o lugar da palavra numa psicanálise severina? Essa foi a razão do título. Na sequência 2, eu comecei a me perguntar, então, o que é nomear? E
Para essa apresentação, eu vou me deter em 2 pontos. Um, que é o nome de gozo, e outro, que é a ideia da defesa que pode impedir o movimento pulsional de encontrar um nome, de encontrar um amparo. Então, eu vou trabalhar a lógica predicativa primeiro e a cripta na sequência. Há uns anos atrás, com Angela Vorkar, eu escrevi um livro, dirigi uma pesquisa sobre a teoria da nominação em Jacques Lacan, com a Angela Vorkar e uma equipe grande. Aqui no Psilax a gente sempre trabalha com muita gente, aqui em Minas, e a gente entendeu e produziu esse livro para mostrar como que em Lacan a nominação ela aparece na linha do tempo lacaniano de diferentes maneiras. Primeiro, as referências aparecem nos seminários de Lacan, quando a nomeação se aproxima da relação simbólica, no sentido de a palavra, ao nomear, mata a coisa, vendo aí a prevalência do simbólico. Na sequência, esse conceito que a gente decidiu traduzir por nominação, quando é um nome que vem do sujeito, e nomeação, quando é um nome que vem do outro, porque o Lacan usava 2 termos distintos até chegar no nomear a, ou nomear para, do seminário 21. Então, quando eu digo nominação, eu estou falando do sujeito construir um nome. Esse conceito, na sequência ali final dos anos 50, início dos anos 60, sofreu algumas mudanças, especialmente no seminário Desejo e sua interpretação, apresentando então uma função estruturante do sujeito, porque permite a ele articular o desejo aos objetos, produzindo-se como efeito entre significantes. Confrontado com o vazio do nome, o sujeito se aproxima da sua própria posição como objeto diante do outro. Então aí a gente tinha um efeito estruturante da nominação. Do seminário 9 ao 12, o nome próprio aparece como um designador rígido, numa conversa com os linguistas, com Kripke, que designa apenas o objeto a que se refere, sem tradução ou significado em si mesmo. Ele cria uma ilusão de sutura, e aqui o nome se confunde de uma certa maneira com a imagem, e é importante, a última pergunta fala dos identitarismos, a gente entender a diferença de um nome simbólico, de um nome imaginário e de uma tentativa de nomeação do real. Suturar não se sutura esse vazio, mas a gente faz costuras em torno dele. O nome surge, então, como uma ilusão de sutura diante de um vazio original de sentido que não se pode obstruir. Ainda na linha do tempo, uma quarta organização, após a passagem do nome do pai como articulador do desejo para a castração estrutural de todo ser falante como orientação para o gozo em qualquer sujeito, independente do seu diagnóstico, da sua condição social, de gênero, de raça, emerge como a partir do traço uniano, no seminário 19, e do gozo feminino suplementar ao falo, no seminário 20. Aqui a gente começa a entender que dar nome é uma tarefa para todos, todas e todes e qualquer um. Ela é deduzida da pluralização dos nomes do pai, quando no seminário 17 o Lacan equivale o nome do pai ao significante mestre. E ali a gente entende que está a matriz dessa pluralização. E, finalmente, o Saint Thomas, ao final de seu ensino, nos anos 70, quando Lacan associa a nomeação ao real, ao simbólico e ao imaginário, ele fala que são os 3 nomes do pai, freudianos, e respectivamente, angústia, nominação real, sintoma, nominação simbólica, e inibição, nominação imaginária. Joyce é a monstração de que um nome pode substituir o pai, adquirindo uma função de estruturação da realidade psíquica. Como, então, pensar essa lógica predicativa? Então, eu acabei de fazer a sequência 2, estou entrando na sequência 3. Olhar pelo avesso, como um nome se constitui, implica a gente se deslocar de uma certa especularidade construída no mundo ocidental,
com a racionalidade, com a neutralidade, com os ideais neoliberais e burgueses que se imiscuem dentro da gente, fomentando e acionando o superior para a gente ser cada vez mais produtivo. Implica também a gente não se mirar no modelo masculino, patriarcal, ou no modelo regido pelo pacto narcísico da branquitude. Implica um giro elíptico, porque a elipse ela desloca o centro a cada volta, diferente da volta circular. Eu trabalho isso nesse livro, Sujeito Suposto Suspeito, a Transferência no Sul Global, e cito uma passagem do livro. Enquanto Freud testemunhava as mulheres vienenses, cansadas de esconder seus calcanhares sob longos vestidos e armaduras, né, muitos sintomas histéricos eram uma reação a essa normatização do mundo vitoriano, no Brasil, as mulheres negras, degrau mais básico de sustentação da economia nacional, decidiam como sustentar suas famílias, com homens sem alfabetização, sem sapatos e sem nenhum tipo de política de reparação, pelo crime mais radical já cometido em qualquer outro tempo e outra geopolítica, a escravização de um ser humano. Ao entender que um ser humano pode ser coisa, generalizamos que qualquer um de nós pode ser mercadoria. É o que a gente vive hoje no mais alto e avançado projeto neoliberal. A gente virou mercadoria. Nos idos do século XIX, cito ainda, recebíamos da pena da princesa portuguesa, que ocupava e governava pela terceira vez como regente do império o Brasil, né, colônia, a abolição da escravatura, que na verdade era fruto de um grande movimento social e político, ao qual ela não conseguiu mais oferecer resistência, ela já acreditava na abolição. Nesse mesmo momento, Freud escrevia o texto clássico das afasias, ele é de 1891. A princesa assinou em 1888, a abolição da escravatura. Como sustentar a universalidade da experiência com o inconsciente, sem deixar de notar as nada sutis linhas abissais que diferenciam norte e sul globais? O que separa o mundo dos homens e das mulheres, dos ricos e dos pobres, dos cis e dos trans? Como deixar de ver essas linhas normatizadoras num mundo que crê em binarismos, em certezas emancipatórias e iluminadas que estão nos levando a uma crise ecológica sem precedentes, para nos assegurarmos, né, dentro desse recurso retórico da modernidade, daquilo que não mais faz regra ou lei, sem revelar o seu caráter obsceno. Desvelado esse arranjo radicalmente desigual e invisibilizado por séculos, poderemos ainda universalizar o modo como se distribui o gozo? Corpo, língua, gênero, riqueza? Podemos crer que se sofre do mesmo modo no sul e no norte global? Como os nomes se distribuem? O que eles distribuem e como? Quais as hierarquias que assim são criadas? Eu sugiro, por curiosidade, que vocês abram taxas. Taxa de mortalidade juvenil, taxas de feminicídio. E o sul global é sempre vermelho, de sangue. Isso não é qualquer coisa para a defesa inconsciente, situada ou geopoliticamente articulada no nosso agora. Feita essa advertência de que não é de qualquer lugar que uma psicanálise se constitui, eu queria falar da lógica predicativa, e especialmente do ele é, o significante destinal que a vida severina qualifica. Então, agora eu estou entrando na sequência 4, depois da sequência 3, que foi essa localização de onde eu falo. Sequência 4, então, severino é nome próprio. Vou falar primeiro dessa imagem aqui à esquerda. Substantivo e adjetivo masculino. Conta a sina de um homem que reproduz a sina de todos os homens severinos. Morrer antes da hora. Esses são os nordestinos, retirantes,
hoje, adolescentes, periféricos. Nesse sentido, ele indica uma lógica predicativa. As lógicas predicativas são três, como vocês estão vendo no quadro: o ele é, o tu és e o eu sou. Alguns nomes, estou falando do significante destinal, ele é, cumprem a função de significantes destinais no sentido de marcarem um tempo para além da história. Ou seja, o próprio predicado já é uma ameaça para quem o recebe, por marcar de forma antecipada um destino destrutivo. Recolho do livro de Cristiane Ribeiro, Tornar-se Negro e Devir Sujeito, retomando proposições de Célio Garcia. Nessa linha, tomo a história de Severino. Esse significante, eu vou desenvolver mais adiante, ele não é dialetizável, não é algo com o qual o sujeito dialoga, como ele faz numa clínica psicanalítica com seu analista. Se uma mulher morre simplesmente por ser mulher, ou um jovem adolescente negro é perseguido num shopping simplesmente por ser negro, a gente não está falando de algo que ele consegue domesticar exatamente com a linguagem. Eu acho que esse é um horizonte da nossa psicanálise e da nossa clínica hoje. Mas eu queria chamar uma cantora, mas eu estou achando que vocês não vão ouvir. Eu vou então ler para vocês, que é uma outra mulher. Eu introduzi aqui duas mulheres, né, pensando que o Severino faz uma marcação desse destino nordestino, mas eu estou achando que não vai dar para vocês ouvirem. Eu deveria ter talvez feito alguma... Vou tentar aqui, enquanto está passando a propaganda, ver se eu consigo alterar a configuração. Deve ser algo da configuração. Vamos ver se vocês vão ouvir. Estou achando que não. Só um minutinho. Se não der, eu vou ler para vocês, enquanto o Chico canta. Conseguem ouvir alguma coisa ou nada de novo? Andréia. Não. Acho que é uma questão do fone, na verdade. É o quê? A entrada de áudio eu acho que está pelo fone, é por isso que não está saindo. Ah, então é aqui, né, que eu teria que mudar. Talvez você precise tirar o fone de ouvido ou desligar o fone. Conseguem? Deu um sinal, depois ficou mudo de novo. Parou. Eu vou lendo para vocês enquanto vocês assistem o Chico. Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia, minha sina era no Rio vir morar. Chama-se A Violeira, essa música. Em Araripe, deixa eu só abaixar ele, já que vocês não estão ouvindo. Em Araripe, topei com o chofer de um jipe que descia para Sergipe para o serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco quando um cara de Trabuco me pediu para namorar. Mais adiante, num estado interessante, um caixeiro viajante me levou para Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte e eu não queria acreditar. Juntei os trapos com um velho marinheiro, viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei para o Crato e fui fazer artesanato de barro bom e barato para modo de economizar. Eu era um broto e também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole e me atirei no São Francisco, enfrentei raio, corisco, correnteza e coisa má. Ainda arrumei com um artista em Pirapora mais um filho e vim-me embora. Cá no Rio vim parar. Ver Ipanema foi que nem beber Jurema. Que cenário de cinema, que poema beira-mar. E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira. Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Será verdade que eu cheguei nessa cidade para a primeira autoridade resolver me escorraçar? Com tralha inteira, remontar a Mantiqueira até chegar na Corredeira, o São Francisco me levar. Me distrair nos braços de um barqueiro sonso, despencar na Paulo Afonso, no oceano me afogar. Perder os filhos em Fernando de Noronha e voltar, morta de vergonha, para o sertão de Quixadá. Tem cabimento, depois de tanto tormento, me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar? E aí repete o refrão, não tem carranca, nem trator, nem alavanca, quero ver quem é que arranca, nós aqui desse lugar. Eu trago o Chico para falar da violeira,
que conta a história de muitas mulheres, assim nomeadas por 2 homens. Claro que eu fico pensando, se fosse Gal fazendo essa música, como que ela seria? História de um país em migração interna no roteiro Nordeste-Sudeste. Fruto da expansão industrial e ausência da política econômica e social para essa população. Novamente, a ausência de política pública para uma população. E a gente encontra nessa designação, tu és uma nova forma de pensar a lógica predicativa. Hoje a migração interna mudou, o racismo ecológico reproduz a monocultura, fixa pessoas no interior do país, e as migrações se dão de modo circular entre várias regiões, não é mais o norte, o nordeste para o sudeste. Agora elas são circulares, mas continuam devastando paisagens. A gente atravessa o ponto de não retorno na floresta amazônica, que se tornará uma região desértica em cerca de 80 anos. Então não dá para ficar desavisado, nem achar que não é parte nossa trabalhar contra essa devastação. Mas voltemos à música. Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia, a minha sina era no Rio vir morar. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, e eu não queria acreditar. Aqui a gente tem diálogo. Aqui a gente tem a segunda lógica predicativa, tu és. Quando eu digo tu és, eu estou falando com alguém, e alguém reage. E nesse sentido, há diálogo e a possibilidade de predicação diante do outro social de uma reação. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca. Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. A gente pode dizer não, preferiria não. A terceira obra é um filme transformado em série, traz 2 irmãs. Ele se chama Entre Irmãs. Hoje ele é uma série, mas ele apareceu como filme. A obra foi baseada no livro A Costureira e o Cangaço, de Frances Pontes Peebles. Ela também, mulher nordestina, fazendeira e pernambucana, hoje vive nos Estados Unidos. Diz que se sentia curiosa por não ter nenhuma história sobre as mulheres do Brasil nos anos 30, nos tempos da jagunçagem, no sertão nordestino, né? Salvo Maria Bonita. Ela então pesquisa e escreve A Escolha. Vejam que eu estou mudando agora, eu não estou falando mais da sina nem da vida severina, mas a escolha de 2 irmãs no interior do sertão pernambucano. É desse século essa obra, e esse filme é desse ano passado. Vamos criar sozinhas pela tia para seguirem seu ofício de costureiras, essas 2 mulheres tecem seus destinos em um cenário francamente adverso à afirmação feminina da época. Emília sonhava com a capital, Recife, e sua moda cosmopolita. Ela se casa com um burguês e se muda para lá. Eu não vou dizer que ela foi feliz, sugiro que vocês vejam o filme, que eu não vou dar spoiler, mas é surpreendente. Já a Luzia, ela é obrigada a acompanhar um grupo de jagunços, mas, no fundo, é ela quem decide ir. Ela teve um problema e ela tinha uma mão parada, uma mão imobilizada, um braço imobilizado, e conseguia costurar mesmo assim. Antes de ser abandonada pela irmã, depois de a tia, né, morrer. Ela se apaixonara pelo líder jagunço e, de uma certa forma, torna-se, no tu és da época, dos jornais, a costureira. Mas é ela quem escolhe por uma vida apaixonada. Ela encarna o eu sou na sua decisão face ao tu és, a costureira. Ela diz, eu não roubo, face a esse és a costureira, né, está destinada à jagunçagem, ela diz, eu não roubo passarinho, só faço abrir a porta da gaiola. Mas ele que escolhe se vai ou se fica. Liberdade não é coisa que se dê, não. Seu amor e sua escolha são um modo dela enfrentar o medo. Eu vou terminar falando do medo, porque eu acho que é ele que hoje a gente precisa enfrentar, já que ele produz angústia e muitas vezes defesas que recompõem e fortalecem essa lógica hegemônica. Entretanto, a Luzia não consegue se subtrair ao destino do jagunço. Eu não vou falar o que acontece com ela, mas ela é uma jagunça, determina o final da sua história nesse enredo. Sequência 5.
O que é, então, afinal, essa lógica predicativa que eu retomo de Cristiane Ribeiro, no livro Tornar-se Negro e Devir Sujeito, em que ela dialoga longamente com Neuza Santos Souza, no livro Tornar-se Negro. Cito Ribeiro: a nomeação predicativa é a forma através da qual se constrói a ciência positiva e que não deixa qualquer margem para saída inventiva ou espaço para contingência na trajetória do sujeito. Isso se a gente entende a ciência como neutra, asséptica, um lugar que tudo vê menos a si mesmo, que não se engaja nem se implica na sua produção, como se houvesse uma universalidade, uma neutralidade e uma asepsia, da qual só o pesquisador participaria. São 3 os tipos de emprego do nome. A primeira, a segunda são nomeações que acontecem em primeira, segunda e terceira pessoa, sendo a última, como eu falei, a mais devastadora na constituição subjetiva, pois considera a nomeação capaz de massificar, discriminar e sustentar o extermínio. Ribeiro retoma essa discussão da lógica gramatical que Célio Garcia propusera quando vivo nos anos 2000. Ele fala, então, desses 3 modos da seguinte maneira nas palavras da Cristiane. O primeiro seria aquele que se nomeia em primeira pessoa, eu sou, ou seja, o sujeito se autorizando a falar de si mesmo e arcando com as responsabilidades implicadas nessa operação discursiva. Estou tomando aqui o discurso como uma estrutura sem palavras, né, que determina o laço social. O segundo tipo, nomeação em segunda pessoa, descreve a nomeação pelo outro, grande outro, esse que todo sujeito busca responder à sua demanda, produzindo-se como sujeito a partir dela, né, como sujeito desejante, alienando-se a ela ou separando-se dela. O autor exemplifica com as classificações e com os diagnósticos, referindo-se ao efeito que carregam de moldar as pessoas. Ele usa o Ian Hacking, que é um pensador canadense que ficou muitos anos na França e que trabalha essa topologia dos nomes. E o terceiro tipo, nomeação em terceira pessoa, se refere à forma que eu já falei, né, que produz esse destino funesto, uma sentença de morte, de extermínio, na medida em que apaga, sob um predicado arbitrário, qualquer expressão das singularidades. Um tiro policial em um adolescente negro carioca, que ao morrer nos braços da mãe, ainda vivo, consegue dizer: mas mãe, eu estava de uniforme. Por que ele atirou? Acho que quem é carioca, né, a maioria de vocês aqui deve se lembrar dele. Eu quero dizer com isso que a gente reduzir o identitarismo à dimensão do imaginário é uma falta de responsabilidade psicanalítica. Eu quero dizer que a gente falar é identitarismo e virar página é a gente se descomprometer com a história, é a gente fazer parte desse assassinato. Sequência 6. Isso me emociona muito. Pensar que um psicanalista pode acreditar que o inconsciente está fora do mundo, que ele reage fora desse contexto. Sequência 6, então, a cripta. Deixa eu voltar a apresentar para vocês, porque eu quero conversar com 2 mulheres latino-americanas. E eu coloquei a foto delas para vocês as conhecerem. Só um minutinho que está acabando a bateria, deixa eu só colocar para carregar, um minutinho. Estão vendo já, Rita, a apresentação de novo? Sim, Andréia, voltou para a tela. Uma hora a apresentação chega, né? Já chegou? Vou seguir. Se não tiver chegado, vocês me façam parar, por favor. Chegou sim, André. Sobre a cripta, retomo o texto que escrevi para o livro Ubuntu, Psicanálise e Herança Colonial, dessa mesma coleção onde eu publiquei o Sujeito Suposto Suspeito. A proposição teórica que desenvolvi ali parte de uma intervenção clínica. Eu estive junto a 3 outras mulheres, psicanalistas e negras, no trabalho transferencial de escuta, registro, testemunho e intervenção em um quilombo urbano, aqui em Belo Horizonte. O significante quilombola emergiu no lugar do de favela, como eram nomeados pelo outro social esses moradores negros de um bairro hoje charmoso da classe média, média alta belo-horizontina. A cripta faz surgir uma intensidade pulsional que aparecia entre elas, entre os moradores, como desavenças,
afetos muito exaltados, que não estavam nomeados nem vinculados ao processo histórico que os assolava. Eles estavam sofrendo uma ação de despejo nas próprias terras herdadas da bisavó, que fora casada com um homem escravizado. Havia uma carga pulsional mortífera que emergia na forma de auto- e heteroagressividade, tanto no nível subjetivo quanto no das relações. Ao inaugurar o trabalho clínico nesse contexto, eu testemunhei um modo peculiar de a estrutura da linguagem se articular desde o plano inconsciente, como desastre, tremor, defesa, atravessado pela história como um espectro, um fantasma, um tempo, uma imagem congelada. Eu retomo a carta 52 brevemente para dizer a vocês que aqui no W a gente tem as percepções, aqui no Zeichen a gente tem o primeiro traço, que a gente chama de impressão. Aqui vai haver uma transcrição do Zeichen em Sai, né, o primeiro traço inconsciente, e aí a gente pode vir para a pré-consciência e usar os significantes e as palavras entre a pré-consciência e a consciência, né, que é só a memória aqui, ela só encontra, ela não encontra o recalque, nem a recusa, nem nenhum outro tipo de defesa, né, ela pode circular entre a pré-consciência e a consciência. Eu quero dizer que a intensidade pulsional está fora desse quadro. Esse quadro ele é montado para que a intensidade pulsional ganhe um destino por uma via de satisfação no corpo. Então é preciso nomear, é preciso encontrar dessa impressão e desse traço referentes que possam ordenar o gozo. Isso é a linguagem diante da língua mãe de gozo. Mas o que eu encontrei foi uma intensidade pulsional sem tradução. Ela diz respeito ao ponto de encontro entre a pulsão e a primeira impressão, embotada no signo linguístico. Eu aqui não trabalho com o signo dual do Saussure, né, que é significante e significado, porque vocês sabem que a partir do seminário 7, o seminário da ética do Lacan, ele passa a trabalhar também com o signo de Peirce, que é um signo triádico, e que entre o objeto e a sua imagem e a sua representação, que é o representamen, há um interpretante. Aqui está a base da ideia do gozo do um, do signo para o signo, para o signo, para o signo, para o signo da década de 70. Afetos ou intensidades compareciam fora do campo da linguagem e não eram psicoses, como excedente, que parece não ter podido ganhar impressão psíquica, dada a migração linguística forçada, datada ainda do período da colonização. Muitas vezes a vivência se aproximava dessa brutalidade que produz também grandes movimentos, como o do George Floyd. Quando a gente vê a cena de um homem negro morto, né, por um capitão do mato, como o George Floyd e a polícia, essa cena reenvia a essa crípta que condensa essa intensidade e fissura. É quando surgem grandes movimentos que, né, podem virar movimentos sociais, não exatamente movimentos destrutivos, como o Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, que se tornou um movimento mundial. Eu converso com a tese de Davi Moreno Cárdenas, que nomeia do passado presente da colonização, vivido e perpetuado por seus índices restos, essa experiência com a insígnia. A cripta e a insígnia caminham de mãos dadas. A insígnia eu nomeio ela de S1, punção de A, ou seja, o modo como o significante mestre adestra todas as relações possíveis com o gozo, e normatiza, né, de certa maneira, as restringindo. Eu entendo que o deslocamento radical das distintas etnias africanas, de sua cultura, língua, território, a ausência de inscrição originária do trauma transatlântico, na nossa língua mãe do gozo, né, que era a língua mefricana, como queria Lélia Gonzalez, e o forçamento da migração translinguística, quando o português é imposto pelo Marquês de Pombal, apagando as 400 línguas originárias e as outras iorubás e bantus no Brasil, eu acho que essa operação da migração linguística forçada constitui essa impossibilidade no signo linguístico de um interpretante traduzir entre objeto e representamen o que está em jogo na experiência vivida. Então, uma fissura estrutural no signo linguístico,
cuja intensidade pulsional é encriptada pela língua estrangeira que fixa, congela e impede o deslize pulsional, por consequência, que produziria suas possibilidades de significação. Eu testemunho essa adulteração sígnica a partir dessa experiência como uma corruptela na capacidade de ligação entre objeto e índice, ou objeto e representamen, aqui no quadro que vocês estão vendo, no nível conectivo da interpretação, por conta da escrita violenta de uma versão histórica como sendo imposta enquanto unívoca e oficial, unilinguística. Essa constatação, que vai ser compartilhada pela Rita Segato, que vai dizer: arranca-se a mãe não branca e oculta-se sua possibilidade de inscrição, que ainda perdura codificada e criptografada, como sempre acontece na psique, contrabandeia em seu lugar outra cena, que bloqueia definitivamente a possibilidade de resgate. Rita está discutindo o lugar da babá, da mulher preta, ou da mãe preta em relação à mãe branca, né, que Lélia Gonzalez vai dar, inclusive, um outro tratamento. Enquanto Silvia Kuzikank, que é uma socióloga indígena aimara, vai dizer: no colonialismo há uma função muito peculiar para as palavras. Elas não designam, mas encobrem. Desse modo, as palavras se converteram em um registro ficcional, repleto de eufemismos que escondem a realidade ao invés de designá-la. Eu entendo, então, que essa operação linguística violentamente bloqueada, eu tomo o termo do casal Abraham e Torok, mas dou a ele, obviamente, um outro tratamento, como vocês estão vendo, é fruto do modo como Galindo, Caetano Galindo, no livro Latim em Pó, vai dizer que acontecem as migrações linguísticas forçadas dos processos coloniais. Ele fala que essas línguas são compostas no mosaico complexo, com origens perdidas e laços construídos pelo estupro, invasão, despossessão, extrativismo e toda sorte de violência colonizadora. Então, esse bloqueio que a gente poderia pensar que está próximo à predicação em terceira pessoa, ele me faz a seguinte pergunta, né, para fechar essa penúltima sequência. Como não haveria efeitos de gozo se a imposição violenta de línguas estrangeiras sobre línguas originárias e a aniquilação da humanidade de distintos povos e etnias, ameríndios, africanos, estão na base constitutiva da modernidade amefricana, tal qual vivemos no sul global? Esse índice corrompido, né, de uma descontinuidade histórica, ele, me parece, acrescenta algo à ideia, né, da descontinuidade que Freud trabalha em Totem Tabu. Para caminhar para a conclusão, eu tenho mais quanto tempo, Rita? Luísa? Oi. Quanto tempo André tem? Não estou ouvindo vocês, pode repetir? Oi, estou aqui. Quanto tempo tem, Andréia? Olha, eu acredito que dá para ir até meio-dia, né, Silas? Sim, sim. Sim? Vamos lá, Andréia. Tá. Então, eu vou pular uma parte apenas. Eu treinei direitinho ontem, deu 50 minutos, mas a gente acaba improvisando quando fala, né? Até porque a gente se emociona. Eu ia trazer a tese da Cristiane Matosinho, que mostra como que o texto joyciano inocula os 800 anos de colonização inglesa na Irlanda, fundindo mais de 80 línguas mortas pelo Império Britânico na sua escrita. E Lacan mesmo sabe disso. Cito Lacan através da tese da Cristiane Matosinho, que vai virar livro e vai sair ano que vem. Joyce disse que na Irlanda havia um senhor e uma senhora, sendo o senhor o Império Britânico e a senhora a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ambos sendo do mesmo gênero de flagelo. Lacan, portanto, estava avisado. Lacan diz que foram os invasores e opressores ingleses, no caso de Joyce, que operaram uma disjunção em que ele, ao mesmo tempo, é um desabonado do inconsciente e um sujeito atravessado pela experiência inconsciente, estruturada tal qual uma linguagem. O Apenmukua,
que é um autor canadense da etnia metis. Metis é mestiço, ele é filho de indígena canadense com imperialistas canadenses, em geral ingleses ou franceses. Ele escreve no livro Lacan and Race, Lacan e Raça, de um amigo nosso, Derek Hook Sheldon George, que estiveram até aqui com a gente no colóquio do Ubuntu, que o inconsciente de Joyce, ele é marcado pela lógica determinada pelo outro imperial, pela língua desses invasores que Lacan destaca, e o inconsciente vendido a Joyce é determinado pela cadeia de significantes do império, já que Joyce se subjetiva na língua do outro, castrado por uma ordem simbólica dos invasores e dos opressores. Cito o Okemukua na tese da Cristiane Matosinho agora. Se a castração é universal para seres falantes, estamos de acordo, né? A ordem simbólica ela é contextualmente específica. Dizer, por exemplo, que a ordem simbólica é regimentada pelo Édipo ou pelo nome do pai é explicar como que se constitui uma sociedade patriarcal. Ela não é universal. Ela é um modo de pensar um modo de subjetivação. Então, a ordem simbólica é contextualmente específica e a linguagem daquele que opera a castração importa, especialmente em contextos coloniais. Qual a particularidade de ser marcado subjetivamente pela ordem simbólica dos colonizadores portugueses, no nosso caso, franceses ou britânicos, no caso deles? Trata-se de um inconsciente marcado pela imposição do saber, dentro de uma lógica hoje neoliberal, a gente pode pensar até no discurso do capitalista aí, vendido a esses territórios, sendo Joyce um sujeito sob dominação inglesa. O seu arcabouço, então, simbólico irlandês, é encoberto por essa gramática significante do império. Então, a tese da Cristiane, agora Matosinho, vai mostrar para a gente como que no Brasil, país herdeiro de colonização portuguesa, numa complexidade de constituição de língua, né, a gente tem matizes de povos indígenas originários que eles falavam mais de 400 línguas, que foram reduzidas a 4, incluindo o português, até virar o português a língua imposta por lei. No caso do Brasil, a gente tem, além dessa linguagem, as estruturas afrogramaticais, que advieram com a escravização. Aqui eu cito um pedaço do texto do Ubuntu, esse que eu falei que escrevi nesse livro, né, sobre a cripta. Se as línguas tupi e macrogê são os maiores troncos dos povos originários indígenas, né, mandioca, várias palavras vêm daí, que se tem conhecimento, e as línguas bantas do grupo Guibé e Yorubá, as de matrizes africanas de maior incidência na formação da língua portuguesa, e se o inconsciente é estruturado como linguagem, como que o processo colonial é desconsiderado na clínica? Como que a gente pode passar por ele como se ele inexistisse? Não estaríamos a reproduzir justamente essa lógica hegemônica? Aqui eu trago para vocês 3 imagens. São as mulheres do Togo, eu acabei não contando do Lacan, falando dos médicos do Togo que ele atendeu e que o inconsciente que foi vendido a eles veio junto com as leis da colonização. Esses 3 médicos que o Lacan atendeu, eles lembravam da infância deles como se fosse um retrato dentro das leis do Édipo. E os mitos originários das tribos de onde eles vinham eram tipo antropologia para eles. Aqui eu tenho, né, uma cacica indígena, e aqui a Irlanda, o IRA, do qual a família de Joyce participou, como a tese da Cristiane Matosinho também mostra, com vários elementos, como St. Home Rule. Home Rule era um dos grupos radicais que lutavam pela independência da Irlanda em relação à Inglaterra. Tem vários, o Banquinho, né, na verdade, né, a gente pensa sempre nas psicoses, mas no caso do Joyce, mas as pessoas subiam para fazer as críticas e os movimentos sociais. Enfim, para concluir, retomemos os efeitos das predicações na clínica psicanalítica clássica. Eu queria dizer a vocês que eu não acho que eu estou falando de uma psicanálise que não é clássica. Eu tenho achado que adjetivar a psicanálise de política, de situada, é uma maneira da gente se descomprometer com a radicalidade lacaniana e freudiana, que sempre foi a discutir o que cai fora do discurso. Então, eu estou falando de dentro da psicanálise. E aí eu queria dizer 4 pontos.
Tomar o medo como linha de frente na figuração da angústia que ele toma como tratamento do Heimlich me parece central e necessário para pensar o escrito daquilo que não foi dito como invenção de uma memória que corrompa a memória deturpada com a qual a gente convive. Nesse sentido, abre-se a condição do assentimento e da responsabilidade. Reescrever a história pelo processo da memória. Segundo ponto, né, que eu extraio da Cristiane Ribeiro com a Neuza Santos, é dialetizar o tu és. O primeiro, a linha 1, a gente trata a terceira pessoa, né, ele é. Na segunda, a gente trata o tu és. Assumir um discurso sobre si, como Neuza Santos coloca, significa dizer em primeira pessoa a partir da separação com esses ideais alienantes, dialetizar. A terceira implica em fragmentar o texto do outro, implodir desde dentro o que nos coloniza, nominar-se. Cito Cristiane Matosinho. Joyce resolve fazer um bom uso da imposição linguística, transformando-a em munição em sua artilharia contra o império, fazendo, segundo O'Brien, da linguagem do império, o império da linguagem. Joyce implode os elementos da língua inglesa, enxertando nele destroços de outras línguas. Esse recurso abre uma fenda na significação arbitrada pelo outro, gerando assim o equívoco. A equivocidade é uma direção de tratamento para o gozo, né? Não seria um guia central para o nosso trabalho? Com Kuzikank e Rita Segato, eu extraio a ideia de enfrentar a imobilidade pulsional, fissurando a cripta, localizando o modo como significantes mestres adestram o gozo. E aí eu trago o exemplo da minha clínica privada, de uma senhora que chega para mim às vésperas de instalar-se num regime medicamentoso por um pré-diagnóstico de depressão, e tudo que ela vivia era um destino, né, da mulher brasileira, que quando envelhece, mesmo que ela consiga, como essa, ter sido uma mulher muito bem sucedida na vida profissional, resta a ela a vida doméstica, o escárnio da família e a desvalorização. Quando ela pôde renomear-se, mas também renomear esses significantes mestres que determinavam o processo depressivo dela em construção, ela pôde romper com esse índice e se dedicar a muito trabalho novo. Para concluir, fissurar a cripta, localizar o índice de gozo no discurso, localizar o sujeito nessa língua mãe de gozo domesticada e parasitada pela linguagem, escrever a memória inexistente através da história traumática de cada fala-ser, quando a clínica é individual, mas a gente também está na cidade, a gente também está no quilombo, a gente também está nas praças, então os modos de fazer psicanálise têm variado muito. 5, a constituição da memória, porque é ela que vai permitir o esquecimento e o deslizamento pulsional, de onde emerge a condição de assentimento e responsabilidade do sujeito e do outro, não é uma clínica sem o outro, sem retificar o outro, há novos nomes para o gozo, seja civilizatório, seja singular. Não recuar na política talvez seja hoje um sinal que indica o caminho do psicanalista, tendo como ponto comum a colonialidade do inconsciente estruturado como linguagem e seu real. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Bom, então, agora passo a palavra para a Rita. Andréia, em primeiro lugar, eu quero te falar que eu estou assim, impactada, arrebatada, já não sei mais os nomes, porque eu ouvi sua comunicação pela primeira vez, fiquei anotando coisas, então vamos lá por ordem, vou tocar, eu vou ter que degustar esse trabalho que é maravilhoso, então preciso te agradecer pela tua contribuição incrível. O Severinar, adjetivo, nome próprio, destino, me ressoou muito com algo também que a fala do Romildo me trouxe, sabe? Severino, eu acho que até empobrece dizer que é o significante, mas Severino nasceu poema, fato é. Coube a João Cabral fazer dele aquela coisa maravilhosa, coube é o poeta, né? E hoje você, de novo, entendeu? Enfim, poetando com um poema que o Severinar, me ocorreu duas questões aqui, a partir da nomeação que vem do outro e da nominação, né, que o sujeito constrói.
como que a gente poderia pensar essas nomeações articuladas e enlaçadas no RSI, com o universal, o particular e o singular? Porque, como é uma questão que eu estou trabalhando, me interessou. Né? Com o universal se termina com o singular e é ótimo. E uma outra coisa que não poderia deixar de comentar é que a gente sabe das relações históricas, né, entre a democracia, o fascismo e o colonialismo, né? E da ausência dos direitos raciais no capitalismo. Tá? Mas uma coisa que eu andei lendo semana passada, então está meio fresquinho na minha cabeça, é que mais além do fascismo racial, e eu acho que você sublinha isso o tempo todo na sua fala, há o fascismo colonial. A Hannah Arendt, naquele livro dela, A Origem do Totalitarismo, acho que é no capítulo 2, acho que é Raça e Burocracia, ela fala uma coisa muito interessante. Ela vai mostrar como que o colonialismo está na base, no pano de fundo de todo o genocídio. E ela elenca, ela faz uma diferença interessante. Eu estou resumindo, porque nem tinha preparado isso, de 3 tipos de colonialismo. Tá? O dos americanos, que elimina os nativos, o da Austrália, que ela compara de uma maneira muito parecida com os americanos, mas na África do Sul que foi diferente, porque eles tinham toda a estrutura pronta para implantar os genocídios, mas eles não implantam. Por quê? Eles não implantam porque os brancos precisavam do trabalho dos negros, dos trabalhos menores, quer dizer, havia uma dependência, né, do trabalho dos negros. E eu acho que ela até cita o Freud quando diz que é mais útil e lucrativo um prisioneiro vivo, muitas vezes, do que um morto. Né? Então, assim, da gente poder, e eu acho que você focou isso o tempo todo, do que eu pude absorver rapidamente, com essa questão da gente não capitular sobre essa questão da psicanálise decolonizada, né? No sentido de degradar, de depreciar, porque o colonialismo ele tem várias vestimentas, então não é só o racial, né? Mas é também essa relação com o colonizador. Então, assim, a princípio, para não pegar muito tempo dos outros, eram as questões que eu queria te colocar e agradecer imensamente, falar que eu vou depurar o teu texto. Eu é que agradeço, tá? Rita. Eu respondo a você ou vai fazer aquelas rodadas? Como que vocês estão preferindo? Responde, depois a gente abre, né, Luísa? Então, vamos lá. Isso. Tá bom, obrigada, Luísa, também, pela mediação, pela apresentação, né? Rita faz o diálogo e você organiza para nós o tempo e tudo mais. Eu vi que eu estava com o som muito baixinho, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouviram bem ao longo do trabalho? Ouviram? Tá. Sim, quando você segura o fio, Andréia, você fica mais alto, mas, de modo geral, deu para ouvir muito bem. Tá bom. Vou começar, então, com a segunda pergunta, que está ligada, né, diretamente ao que eu trouxe. Existe um grupo, o campo dos estudos decoloniais, inclusive tem pessoas que criticam o termo decolonial porque falam que é um anglicismo de tradução, mas eu acho que isso é muito acadêmico, né? Seja contra, anti, pós, existem grandes grupos, vamos dizer assim. Um grupo que fundou o pensamento vem exatamente da herança fanoniana, com o Aimé Césaire e o Du Bois, nos Estados Unidos. A gente pode dizer que eles são uma espécie de precursores dos campos teóricos e políticos que se instalaram a partir da segunda onda colonial. A gente participou da primeira onda, que foram das grandes navegações, mas o continente africano foi a partir dos movimentos libertadores dos vários países do continente africano que essa matéria, digamos assim, passou a ser pautada. E aí a gente tem um grupo que é conhecido como pós-colonial, que é o grupo do Said, Eduardo Said, que escreveu o livro Orientalismo, o livro que está traduzido em português, Pode o Subalterno Falar da Espiva, que são 5 pensadores indianos que fazem toda uma discussão do exotismo, dos efeitos de uma colonização por assimilação.
existe um outro grupo que trabalha, inclusive o Baba, o Homem Baba, e na psicanálise também Ayush estão nessa linha, que eles vão trabalhar com hibridismos. O Atlântico Negro também é um livro dentro desse pensamento. Eles trabalham com a ideia de uma imiscuição do império na colônia e o efeito hibridado do que nasce daí. Tem várias escolas, eu não vou falar, para a gente também poder conversar mais, eu vou falar de qual que eu trabalho. Eu trabalho com uma que se chama modernidade e colonialidade, ou modo colonial de poder. São homens latino-americanos que começaram a entender, Rita, e aí há uma crítica a Hannah Arendt, porque ela trabalha no tripé, que é raça, nação e povo, mas ela nacionaliza as questões e ela tem essa vertente que a gente chama de imperialista, né? Ela olha o que se passa desde um ponto de vista imperial. Gente, Hannah Arendt é uma pérola, né? Mas em relação a isso, principalmente nesse capítulo que você cita, há toda uma discussão, posso até te passar a bibliografia depois, que vai mostrando, e o Quijano, de uma certa forma, funda um pensamento que permite a crítica da Hannah Arendt, mas quem faz ela diretamente é um autor que chama Maldonado Torres, que é desse grupo. Ele fala de 10 teses sobre a colonialidade, e lá ele vai dizer como pôde haver. E, gente, vejam bem, o que eu vou dizer não é desqualificando. Como Fanon diz, nenhum tipo de racismo é menos racismo. Todo racismo é predatório. Todo racismo é mortífero. Não há um racismo melhor ou pior, não há meio racismo como não há pior ou melhor racismo. Mas o que o Maldonado Torres faz é uma olhada geopolítica para o fenômeno da colonização dos países do sul global e da questão do judaísmo, para dizer que há uma diferença, não é mais nem menos. Todos a questão de que ficou meio interrompido. Do judaísmo. Do sul global e a do judaísmo. Tá. Exatamente, porque ao mesmo tempo em que havia toda uma crítica e um movimento mundial contra, né, na Segunda Guerra, contra o avanço neofascista, continuavam acontecendo, como até hoje existem, colônias no sul global, de impérios do norte global. Então, há toda uma crítica a esse pensamento que eu faço aderência a ele, porque eles são muito binários, eles também reduzem tudo a esse olhar, mas o que eu extraio, que eu acho que é central para a gente que é da psicanálise, escutar o inconsciente. Esses efeitos de linguagem que afetam o nosso corpo, né? Uma pessoa negra, ela não anda na rua como uma pessoa branca. Quer dizer que o inconsciente é negro ou branco? Não, mas a defesa inconsciente reage. O Lacan fala assim, o inconsciente inventa truques ao discurso de cada época. Claro que vão ser diferentes. A gente tem que localizar quais são. A gente está experimentando isso na carne, né? Eu, como mulher branca, impeço algumas pessoas de falarem, porque elas já se colocam diante de mim com a minha branquitude. Eu não quero, mas não importa o meu querer nessa cena. Ele nos organiza. E aí, Rita, para concluir a segunda questão, o Quijano vai dizer que a raça é a base. Então, o discurso colonial só foi possível porque houve a construção de uma racialização de corpos que podiam se tornar mercadoria. Isso passou por 100 anos de concílios papais. Houve uma discussão do Sepúlveda, houve uma discussão entre dois grupos religiosos, um que defendia que havia alma nos indígenas, um que defendia que os indígenas eram sem alma. A construção retórica para justificar a ocupação de território colonial. Se não tem alma, não é gente, se não é gente, podemos invadir. E aí isso foi proliferando com o racismo contra o negro como mercadoria, com todas as contradições históricas que existem e muitas complexidades, mas, resumidamente, a raça é a base da colonialidade. E ela se imiscui em todas as áreas da vida da gente. Não seria diferente com a libido, né? E aí, a primeira questão, nomeação, nominação, RSI, Universal Particular. Eu me lembrei da terceira, enquanto você fazia essa pergunta. O Lacan vai falar que os nomes, as nominações freudianas são inibição, sintoma e angústia. Né? E aí ele vai, como eu recuperei brevemente aqui, ele está começando ali, isso é no RSI, falando, está no RSI. Ele vai dizer que existem modos de resposta
de acordo com o que se fortalece no imaginário, no simbólico ou no real. Mas me ocorreu, então, o que o Lacan vai, de uma certa forma, nos deixar como herança é que a gente pode pensar que a nominação é um tratamento dos 3 registros. A nomeação do outro, ela tanto pode ter esse valor simbólico de estruturar um mundo, a terceira pessoa, como esse valor, vamos chamar de imaginário, de dizer você é isso, né? Porque eu acredito que seria a segunda predicação. Então, acho que mesmo no nível das nomeações e das nominações, essas predicações, a gente tem que estar muito atento. Tem um livrinho muito bacana que chama não é psicanalítico, chama Armadilhas da Identidade. É um indiano que discute o grupo negro das mulheres lésbicas norte-americanas do Combahee River. Armadilhas da Identidade. É muito legal porque ele vai mostrando a cada passo como que a gente pode se enganar. E o psicanalista, principalmente, porque ao tentar ler o imaginário, simbólico e o real, por quê? Que é com isso que eu queria responder. Rita, porque a gente também está imerso nesse campo da lógica terceira pessoa. A gente também se identifica com a branquitude, com a burguesia, com a França. Eu fui estudar na França para me legitimar. Passei 1 ano lá, aprendendo a pensar como um francês. Hoje eu olho para trás, né, não me arrependo, né, o caminho da vida a gente faz caminhando, né, o caminho se faz caminhando, não tem outra saída. Mas é muito engraçado isso me autenticar diante da comunidade psicanalítica. E não o fato de eu trabalhar com a população quilombola. Isso talvez me deixe um pouco até numa situação de exceção. Então, a gente também está lidando com lógicas muito sutis e perversas, que necessariamente a gente não está advertido, e a gente tem que ter muito cuidado. E eu vou concluir com um exemplo que é de uma experiência que eu tive em que pessoas fizeram uma intervenção num espaço institucional, em que a gente perguntou como é o racismo aqui. E a pessoa branca diz, ninguém, nunca ouvi falar. E a pessoa negra falou, batem na minha porta todo dia para me contarem situações de racismo cotidiano. Então, o corpo branco pode ser um paredão para a fala. E, para concluir, então, eu penso que o singular é a potência de subversão do conjunto dos particulares face à hegemonia que se deseja universal. Mas eu resumi pra caramba, um dia a gente conversa com mais calma. Não, tá ótimo. E da branquitude, viva a nossa Cida Bento, né? Que contribuiu muito. Tá? Eu vou deixar a palavra rolar, mas depois, se você tiver um tempinho, você falou analisando o Lacan do Togo, eu me lembrei disso, mas porque eu me lembro do Lacan falar isso, mas está meio diluído na memória. Então, vamos lá. Luísa, é com você. Então, nós temos alguns comentários aqui no chat que eu vou ler antes de abrir para as perguntas. Então, a Margarete colocou aqui que, Andréia, você foi quem me fez entrar neste tempo em que não posso pensar em fazer psicanálise se não for numa perspectiva decolonial. A Cristina fala maravilhoso trabalho, obrigada, Andréia. Gabriel, maravilhoso. Glaucia, espetáculo, de Andréa Guerra. Mara, fantástico trabalho, Andréia. E André Pereira, muito bom. Eu diria, estamos juntos, Luísa. Deixa eu só falar para eles, estamos juntos. Claro. Como diz com certeza, imagina, o que você quiser comentar. Bom, Carlos levantou a mão para fazer uma pergunta. Por favor, Carlos. Oi, Andréia. Olá, que saudade. Bom dia, tudo bem? Olha, em primeiro lugar, parabéns. Então, houve um ato falho do Silas. Todo ato falho é bem-sucedido. Silas achou que eu ia mediar essa mesa, ou comentar essa mesa, e me mandou ontem o teu trabalho. Aí eu agradeci ao Silas e comecei a ler, e não consegui parar de ler suas 30 páginas até o final. Eu fiquei assim, e aí, agora, na sua fala, convocadíssimo a tentar pensar, né? Obviamente, são muitas informações, não deu para elaborar tudo, mas o que eu acho importante, eu gostaria de te ouvir mais um pouquinho, quer dizer, você resgata uma coisa óbvia, que é o inconsciente estruturado como uma linguagem.
Não é assim, porque se fala só inconsciente real, inconsciente real, inconsciente real, e parece que o inconsciente estruturado como uma linguagem ficou para trás, como se fosse, né, assim, está lá no que chama de primeiro Lacan, né, não importa mais. E, diante disso, né, uma questão que você coloca, que eu acho que permeia todo o seu trabalho, que é a questão da nomeação. E aí, diante disso, o medo e a angústia. A gente vive num dilema hoje, né, das redes sociais e dessas segregações severinas, né, que a gente tem vivido, de uma dificuldade eu costumo dizer, de uma dissolução do nome do pai. Né? O nome do pai pulverizado. E como o nome do pai ficou pulverizado, fica difícil localizar um nome. Esse que você coloca aí, né, assim, é muito interessante. Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, porque, ao mesmo tempo que essa diluição, né, por exemplo, na questão de gênero, tantos, não sei quantos gêneros que existem, né, ou na questão do racismo estrutural, da branquitude, tem essa questão da nomeação. Né? Então, ao psicanalista não se pode desconhecer esse inconsciente estruturado como uma linguagem que nos atravessa desde sempre. Mas, diante disso, medo, né? E a angústia de estar nesse lugar, de ser nomeado num lugar. Né? Porque se eu sou nomeado num lugar, parece que eu não pertenço aos outros. Aí eu queria te escutar um pouquinho disso. Muito obrigado, mais uma vez. Maravilha. Siga o Luiz, ouvimos mais. Pode seguir, André, como você preferir. Que maravilha, Carlos. Eu gostaria... Oi, Silas, vai lá. Eu gostaria de aproveitar e fazer um comentário junto com o Carlos, e talvez você consiga conectar uma coisa com a outra, não sei. O seu texto é muito rico. Meu Deus, quanta riqueza, quanta informação. Eu consegui ler, dar uma olhada rápida ontem, às 10 horas da noite, e destaquei um ponto aqui que me chamou muita atenção, dentre todos os pontos tão ricos que tem na sua elaboração. E no final do seu texto, quando você cita a Cristiane Matosinhos, você faz um destaque com relação ao Joyce. Né? Eu vou retomar aqui um pedaço. Certamente o uso que Joyce faz da linguagem impressiona Lacan. Este uso joyciano, longe de ser um recurso estilístico apenas ou a marca de sua psicose, como se apresenta, como se expressam em diagnosticar alguns, é uma marca política importante. Aqui eu entendo que você faz até uma questão sobre se Joyce é ou não um psicótico. Então, Joyce, então, resolve fazer um bom uso da imposição linguística, transformando em munição em sua artilharia contra o império. Joyce employ os elementos da língua inglesa, enxertando nele destroços de outras línguas. Esse recurso abre uma fenda na significação arbitrada pelo outro, gerando aqui o equívoco. Isso, de certa forma, fala muito de maneira geral do seu texto, no sentido do colonizado pelo colonizador, né? Na imposição e, de certa forma, do abafamento, se esse é o termo certo, da língua, né? Que faz Joyce daí produzir efeitos de destroços, como a Matosinhos relata. Era isso que eu queria falar. Super em cadeia. Sigo, Luísa? Segue. Tá. Por favor. Gente, que bom, hein? Que a gente tem inconsciente, tem ato falho. Adorei. Eu também adoro fazer parceria com o meu inconsciente, que às vezes eles dão nó na gente em pingo d'água, mas outras vezes eles são bem parceiros, assim, né? Os nossos inconscientes são bem parceiros. Aqui eu fiz depois, Eduardo, aquela versão, eu não conseguia terminar de escrever, eu mandei, mas eu mando depois para vocês a última versão, que o final, eu ainda não tinha feito o tratamento ali no final, você deve ter achado o final talvez um pouco mais confuso do que o texto, porque eu tinha julgado tudo que eu queria pôr, mas eu ainda não tinha amarrado, né?
Então, eu terminei também ontem à noite. Eu mando para vocês compartilharem. Eu vou enviar para publicar, mas eu mando, não tem problema. Vocês só lembrar de fazer referência sempre, né? Que for citar na academia, para nós isso é importante. Então, vamos lá. Nas conferências americanas, vocês sabem, né, que o Lacan foi ao Uruguai a convite da Rabinovich. Ele vai dizer que ele não abandona o inconsciente estruturado como linguagem. 1980, depois dá uma googada para mim, 80, talvez 1980, 81, é por aí. Então, é um Lacan, assim, aposentando-se, né? Mas ele acrescentou, por isso que eu vou reunir as duas perguntas, mas o Lacan acrescentou ao inconsciente estruturado como linguagem a ideia de que a linguagem é uma elucubração possível sobre a língua. Ele fala isso no seminário 20. Então, acho que eu não vi até hoje o Lacan, em alguma citação, abandonar a ideia de que o inconsciente é estruturado como linguagem, mas ele mostra para a gente que a linguagem é um anteparo capenga que a gente tem para dar conta do gozo, que a gente pode chamar do gozo do corpo, se a gente pensar o outro gozo feminino, que é o gozo para além do falo, ou se a gente for usar o seminário 20, né, o gozo fálico é o gozo atravessado pela linguagem, que a gente acessa, né, pela linguagem, e o outro gozo, que é esse gozo para além da linguagem. Mas se a gente for usar a terceira, né, que eu li aqui na Rita, o Lacan vai dizer que tem o gozo da palavra, o gozo fálico e o outro gozo. O outro gozo é o que está justamente entre real e imaginário. Então, a gente pode usar o gozo suplementar feminino ou outro gozo, conforme a referência que a gente vai lançar a mão. Para dizer o quê? A linguagem é aquilo que vem em socorro de todo fala-ser. O sujeito do inconsciente... Você pode segurar o microfone, por favor? O sujeito do inconsciente com o corpo é o fala-ser, ou seja, o sujeito do inconsciente mais o gozo, né? Então, o que a gente pode entender? Que essa língua originária, fonemática, do gozo, la língua, ela vai precisar para cada um de nós de um tratamento. O que eu tenho tentado entender? O tratamento é o modo como a linguagem se estrutura para cada um de nós. Estamos de acordo. Na lógica descontinuista, a gente tem o recalque, que apaga a palavra e separa ela do afeto, neurose. A recusa, existe e não existe ao mesmo tempo, fetiche, perversão. E recusa a representação mais o afeto ligado a ela, e aí a gente tem o real e o retorno pelas alucinações, né, daquilo que foi fora excluído do simbólico, o retorno no real. Aí a gente tem os fenômenos das psicoses. Mas entre o inconsciente estruturado como linguagem, que trata a língua, mais do que para que isso aconteça, a gente tem o atravessamento dos significantes mestres da cultura pelo outro. É pelo outro familiar, sem dúvida, mas a partir dos determinantes da cultura. A gente quebrou a cabeça aqui no Psilax, ficamos uns 3 anos discutindo o Édipo, estamos terminando agora, a gente vai voltar a ler o Falo no Lacan, do seminário 17 ao 24, e cada vez mais eu acho que a gente consegue se convencer nessas pesquisas conceituais, né? A gente tem pesquisas decoloniais, pesquisas conceituais, pesquisas clínicas. O que a gente está tentando entender, e cada vez mais estamos convencidos, é de que o modo como o S1 se articula normatiza um código compartilhado com todos. Então, a transmissão se faz, sim, né, pelo inconsciente do outro, parental, comunitário, família, da configuração de cada família. Mas existe um atravessamento transversal que determina inclusive o que pode ser dito, como um corpo pode gozar e normatiza. Esse é o discurso colonial. Eu trabalho isso no capítulo 6 do meu livro, ou 5, esse do sujeito suposto suspeito. Porque algo fixa as condições de possibilidade discursivas do outro. Então, não é que é um outro do outro. Não é isso. Isso está junto.
a forma como o inconsciente, o Lacan fala isso que eu falei dos truques, salvo engano, eu não lembro agora se é no seminário da transferência ou da angústia, eu acho que é no da transferência, que ele vai dizer assim, o inconsciente, o discurso, o inconsciente é mitridizado pelo discurso, o inconsciente ele é sedado, ele é meio que analgesado pelo discurso. E isso vai se dar pelas mediações simbólicas anestesiado. Sempre. Anestesiado, algo assim. Ele fala mitridizar. Ou hipnotizado, né? Hein? No sentido de ficar... Ou hipnotizado, quase. Isso. E aí o Lacan fala uma coisa que me ajudou muito, nos ajudou aqui no Psilax a entender essa questão. Ele fala assim, continua tendo super-eu, ideal do eu, isso. A questão são os arranjos, os truques que o inconsciente inventa no humus da matéria humana, que é a linguagem, para reagir. Então, eu acho que o que a gente, então, né, pensando nisso que você trouxe, Carlos Eduardo, primeiro, sobre a questão contemporânea, no seminário 17, nesse livro, A Teoria da Dominação em Jacques Lacan, o artigo da Nádia Lacan está na internet também, ela publicou também, acho que é dos nomes do pai, a pluralização do pai aos nomes do pai, alguma coisa assim, Nádia Laguardia de Lima. Está online o artigo e está no nosso livro, esse que eu resumi para vocês. A gente conseguiu, nessa linha de pesquisa teórica, isolar o quê? No seminário 17, o Lacan equivale o nome do pai ao S1. Isso é quantização. Então, de uma certa forma, tinha algo de uma antena do Lacan ligado. Só que eu acho que ele não extraiu todas as consequências, né? Claro, ninguém extrai, né? A gente continua trabalhando, todo mundo, né? Mas aí, ele vai dizer assim, que esses S1s equivalentes aos nomes do pai, que permitem, então, a pluralização, ele vai dizer, não, a gente vai pensar que, a partir daí, o que acontece? Acontece o início das denúncias dos S1s, que podemos chamar de discursos identitários, podemos chamar de discursos militantes. Eu prefiro chamar de discursos simbólicos eficazes. Quando uma mulher diz, eu sou vítima, ela consegue criar, junto à Organização dos Estados Americanos, a Lei Maria da Penha, que mudou o panorama mundial da violência contra a mulher. Nós vamos falar que ela é identitária, que é mimimi, que é feminista? Nós vamos tapar os ouvidos? Existe uma função, como a gente está com S1s pluralizados, eu acho que ao invés de a gente ter medo, a gente devia estar falando graças, não a Deus, graças aos deuses do universo, que não tem um S1 só, né, que eu posso gozar do jeito que eu bem entender, dentro de um pacto civilizatório, que eu acho que a gente está atravessando que eu vou fechar com isso, né, chegando ao ponto do Silas, das múltiplas formas de resposta. Então, quando a gente encontra no Lacan o nome do pai equivalido ao S1, e a gente sabe que o S1 agencia o discurso do mestre moderno, o que a gente começa a entender? São variados os recursos simbólicos, as nomeações, que os teóricos da internet, dos algoritmos, né, dessa discussão contemporânea, vão chamar de bolha. Eu esqueci o nome do autor agora, eu recupero daqui a pouco, se vier à mente. Ele que teoriza as bolhas. A bolha não é uma coisa coloquial, é uma teoria, né, de que a gente é retroalimentado pelos algoritmos dentro da bolha. A gente só vê o que a gente gosta. Então, existe um alimento narcísico aí. E aí eu acho que o narcisismo e a alienação, eles se tornam elementos para a gente enfrentar. Por quê? Diante de um mundo em transição, a gente está claramente em transição. Nada que era funciona mais hoje. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que também está funcionando. Isso é transição, né? Então, a gente está no momento da transição, privilegiados, porque a gente vai poder construir a história. Sofremos o impacto, mas podemos também interferir. Então, esses S1s, o que eu tenho aprendido na minha clínica é tentar localizar como que o gozo do sujeito se articula aos seus significantes mestres e esses dialogam com a cultura. Com essa mulher idosa que eu trouxe, meu consultório privado, foi muito rápido entender o modo de criação patriarcal, machista, né, que inclusive era reproduzido com as mulheres da família dela, com as filhas, irmãs, né? Então, existia toda uma que precisa ser nomeada.
E não sou eu que nomeio, eu vou perguntando. Sempre foi assim, como é que é isso? E com assim, aí minha neta já não faz nada disso. E o que? Ela fala que é feminista. Então existe feminismo e machismo. Me explica aí, como é que é isso na sua história? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Bingo, né? Toquei o inconsciente dela. Nunca tinha pensado nisso. Então, isolar os S1s permite a gente entender como que essa pessoa figurou no S1, vamos dizer assim, do discurso mestre ao qual ela se subordinou, o modo de gozo dela, o S1 punção de A. Né? Porque ali ela ficou fixada, ali ela não desliza mais, tanto que ela não entrou na medicação. Né? Então, o que eu quero dizer é que, caminhando então para a conversa com Silas, as estratégias clínicas, pelo menos na minha, tanto meu consultório privado quanto as intervenções em espaços institucionais e coletivos, né, na periferia, nas comunidades, nos quilombos, que eu faço aqui através, né, do trabalho de extensão universitário. Por isso que eu digo que isso é a psicanálise. É a psicanálise, porque não basta dizer a psicanálise do nosso século, é a psicanálise geopoliticamente situada. Uma pessoa do norte global não consegue ver. Não adianta você forçar, assim como eu não consigo entender o que é entrar na loja americana e um segurança vir atrás de mim. Nenhum segurança vem atrás de mim quando eu entro na loja americana. Nunca veio. Né? Só se vier vai ser para me ajudar a carregar um peso, me oferecer um carrinho, ser gentil comigo. Então, essa radicalidade de uma experiência comum, vivida nisso que o Agamben chama de singularidades quaisquer, significa o quê? A gente localizar o particular do qual, aí, Rita, do qual a gente participa. Ser branco, classe média, me coloca no particular. Eu não sou isso. Eu sou uma coisa que ninguém mais é, mas eu participo disso dentro de um universal, que hegemonicamente me deu privilégio. Então, esse esquadrinhamento, pensando aqui, Silas, na sua colocação da tese... André, desculpa, antes de responder ao Silas, uma coisa, parafraseando o seminário 7 de Lacan, isso é que elevar a pergunta à dignidade da resposta. Obrigado. Obrigada a você, Carlos, gentileza. Então, Silas, mas para concluir, então, né, porque parte da conversa que eu faria com você é essa da linguagem e da língua, o que a Cristiane Matosinho fez nessa tese genial, né? Ela é uma tese assim, fora da curva. Além da pergunta sobre Joyce ser ou não psicótico, a pergunta dela ela fez uma pesquisa muito extensa sobre a história da Irlanda, sobre o campo literário, que já discutia o Joyce, e é muito subversivo porque ela pega tudo aquilo que a gente vai lendo, como os anteparos para a psicose do Joyce ter se estabilizado através da escrita, para mostrar que essa foi uma decisão política contra-colonial do Joyce. Então, quando você pergunta, retoma, né, digamos assim, o bom uso da imposição linguística através da implosão da língua inglesa que Joyce faz, introduzindo essas 80 línguas mortas, o Hzinho, né, do Saint-Thomas que o Lacan introduz, nos parece que tem a ver com isso. Ela vai lendo dessa maneira transversal o Joyce. A família do Joyce era toda ativista. O Saint-Thomas Rule, que a gente lê como homem, né, a regra, o nome do pai, abrir mão, servir-se do pai, prescindir do pai a condição de dele se servir, tem a ver com o Império Britânico. Home Rule era contra a colonização inglesa na Irlanda. O avô do Joyce era desse grupo, o pai do Joyce era de um outro grupo. Então, existe algo soterrado na teoria psicanalítica, que eu vou fechar me dirigindo à Rita, né? Imagino que a gente está caminhando para a conclusão, que é dito pelo Lacan, mas é como se a gente também... Desculpa, Andréia, só uma coisinha. Quer dizer, uma ruptura do Joyce com os significantes mestres, o colonizador, fazendo valer uma outra relação com a língua dele, né? E criando uma língua própria, né? Mas isso aí tem uma ruptura com esse pai. Exato.
com a língua inglesa. É difícil ler Joyce. É difícil traduzir. Eu gostaria de entender mais de literatura para entender o que o Guimarães Rosa fez. Mas eu não domino a literatura, né? Porque eu suspeito que no Brasil, de uma forma diferente, né? Digamos que a Conceição Evaristo tem feito isso, mas é uma escrita que ela fala que é em nome, é um nós que se escreve no eu, escritora dela. Eu acho que é diferente. Eu acho que se alguém fez essa subversão com a língua portuguesa, foi o Guimarães Rosa. Eu tenho essa intuição, mas eu não sei falar isso, né? Não saberia desenvolver essa ideia. Mas a Cris estudou profundamente Joyce, e aí a gente vai entendendo esses arranjos, que dizem aqui. No seminário 17, eu acho que lá pela página 78, o professor tem mania de falar a página, mas é da minha versão. Então, deve estar mais ou menos do meio para frente, né, da obra. Depois eu posso, algumas dessas bibliografias eu posso passar para vocês. Eu usei no livro, eu usei acho que no sujeito suposto suspeito. O Lacan vai dizer que ele recebeu 3 pacientes, ele fala assim, recebi 3 médicos, mas ele não fala 3 médicos, não. Ele fala assim, 3 médicozinhos do Togo, metidos na metrópole. E, curiosamente, as suas lembranças infantis, é mais ou menos isso a citação, não tinha nada a ver... É isso mesmo, André, você está me refazendo a memória, isso aí, do Togo, né? Não tinha memória nenhuma. Tá? Então, e aí ele fala, e curiosamente, né, atendendo então esses 3 médicozinhos do Togo metidos na metrópole, não encontrei no inconsciente deles nenhum rastro dos seus mitos, talvez alguma coisa assim, dos seus mitos tribais ou originais ou dos seus povos. O inconsciente que foi vendido a eles, junto com as leis da colonização europeia, isso aí, fez com que eles respondessem com categorias familiares. O Édipo é vendido, portanto, junto com as leis da colonização. Vendido. É muito rico, eu acho muito sofisticado, mesmo que seja... Eu tenho amigos, às vezes, que falam, André, você fica pegando detalhe, o Lacan nem ouviu o que ele falou, ele foi qualquer coisa. Eu falo, gente, tá bom, a gente pode ignorar. É uma opção política, né? A ignorância. Não, André, mas eu me lembro do Lacan comentar que eles não tinham memória nenhuma, né? Como se não tivesse entrado ou entrou e saiu, foi lavado, né? Foi uma coisa lavada pelo... Exato. Encriptado. Para mim está muito claro. Esse gozo originário está encriptado e a língua do colonizador impede. Por isso que quando a gente tem cenas que reproduzem essas cenas originárias, explodem movimentos. Andréia, você tem 10 minutinhos para concluir, tá bom? Eu já concluí. E aí, então, tá. Porque era isso. O que a gente tem, então, é um inconsciente vendido, junto com as leis da colonização, um Édipo imposto, ou seja, um modo patriarcal, cis, heteroburguês, etc., vendido, imposto, que encripta a experiência em si. Então, há um trabalho diferente que a gente precisa aprender a fazer quando a gente está no sul global. E isso não é fazer uma psicanálise particular diferente da psicanálise. A meu ver, isso é a psicanálise. Nada mais íntimo, né, do que o público o resgate da língua de cada um. Eu acho que é aí que se junta com o singular, né, André? Que é o resgate da língua de cada um. Isso. Como que pode haver psicanálise sem esse encontro, né? Com essa vacuidade de la língua? Então, se aquilo está tudo recoberto, tudo vendido, o que o Lacan enuncia ali é isso. E é isso, Luísa. A gente tem, então, que apostar nessas pluralidades, Silas, de formas. Obrigada, gente. Olha, tem mais muito rico, né? Aí. André, eu te agradeço demais. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. André, a gente pode ter mais 5 minutinhos. Eu queria retomar a questão da psicose diante de tudo que você colocou, né?
sobre como é que você vê a questão da psicose do Joyce. Eu vou fazer igual Lacan. Vou perguntar para o linguista, era Joyce louco? Ele fez um arranjo muito bem sucedido, né? O que a gente vai chamar de loucura no Joyce? A gente sabe que o corpo dele se estabilizou entre a esposa e a filha, né? São recursos da psicose. A gente sabe pelo Lacan que o corpo dele estava solto e que foi a escrita que ele falou que fez uma função de ego, porque introduziu o objeto A. Se vocês se lembrarem, qual é o erro do nó do Joyce? Que as epifanias, que são aquelas entradas estranhas no meio do texto. Ele está contando uma historinha, de repente entra, eu sentado na árvore ouvia minha avó tocar piano. Isso tem nada a ver com esse texto, que ele tem a avó tocando piano, chama epifania, né? Esse fenômeno de linguagem que o Joyce vivia. O Lacan vai dizer que isso é a entrada do real no simbólico. Então, a gente tem a entrada do real no simbólico, esse é o erro do nó do Joyce, o que deixava o imaginário solto, que o Lacan está valendo com o nó de 4, né? Então, o que ele faz? Ele mostra como que o ego, ele chama de ego corretivo, vai costurar o imaginário, que ele vai dizer que o imaginário estava solto naquele fenômeno da casca, né, que ele se desprende do próprio corpo, e ele vai dizer que a escrita de Joyce não é uma escrita narcísica, não é um ego no sentido narcísico, mas é um ego corretor no sentido de introduzir o objeto A. Então, na leitura lacaniana, ele não responde, mas ele trata como dentro de uma lógica descontinuista do diagnóstico, né, que é aquela que a gente não trabalha com neurose, psicose e perversão, mas com as modalidades de gozo, ele vai dizer, digamos assim, Joyce gozava fora da norma do pai. E ele fez uma amarração com a escrita. Mas juntando com isso que Carlos pergunta, a gente pode dizer, todo mundo tem que gozar dentro da norma do pai para ser normal? Exato. Então, ele coloca uma questão até para o diagnóstico, que serve a muitos senhores. Tem mais um minuto, Luísa? A Cristiane Matosinho traz vários exemplos na tese dela de situações em que o diagnóstico serve a um senhor. Exemplo, chama psicose de protesto, protest psychosis, em inglês. Esse psiquiatra fez uma pesquisa, um homem negro, psiquiatra negro norte-americano, que percebeu que, sob o diagnóstico da esquizofrenia, até os anos 60, estava diagnosticadas psicoses domésticas, mulheres brancas de 30 anos a 40, desadaptadas da rotina doméstica. Depois dos movimentos pelos direitos civis, passou a estar diagnosticado ali o homem negro raivoso, revoltado, e a esquizofrenia virou o nome da psicose de protesto. Então, o que eu penso como psicanalista? A gente está no mato sem cachorro. A gente vai ter que construir os guias do horizonte da subjetividade e, digamos, da nossa época e da nossa geopolítica. Há pessoas que chegam no consultório da gente muito desorganizadas, com um gozo disperso, desamarrado, né? E para essas a gente precisa construir bastiões. Então, não a discussão do Joyce, que a Cristiane traz, ela é mais no sentido dessa construção diagnóstica que serve ao capital, que serve ao neoliberalismo, que serve a essa lógica que a gente chama hoje de neocolonial. Os antropólogos que estão estudando isso, tem uns brasileiros que fazem essa discussão neocolonial também, Letícia, não estou lembrando o sobrenome dela, Letícia Cesarini, Cesarotto, acho que é alguma coisa assim. É muito boa para fazer o resumo da discussão neocolonial. Mas eu acho que a Cristiane visou muito mais entender esse arranjo do que fechar um diagnóstico louco ou não. Porque é uma psicose estabilizada. Para o Lacan, e a gente encontra no consultório. Fazendo uma... Desculpa, querida, parafraseando o que você acabou de falar, a gente está no mato, mas eu acho que não sem cachorro. O problema é que a gente acha que o nosso cachorro é vira-lata. Boa! E vira-lata é tudo de bom, entendeu? O problema é que a gente fechamos, fica Luísa. Vira-lata mesmo. Concorda? Fechamos, temos um cachorro no mato, sim. Acho que essa é a saída. Não o vira-lata do Nelson Rodrigues, mas o vira-lata com uma melhor raça, virando a lata. A gente tem mais é que virar essa lata.
Vira-lata, para mim, de tudo que a Andréa trouxe, os comentários, o que fazer com essa sobreposição do colonizador sobre a língua, né? Vira-lata como Joyce fez, entendeu? Isso. Agora, aí levar peças de psicótico, eu já tive uma discussão sobre isso, concordo, gênero, número e grau. Super obrigada. Viva o nosso vira-lata. Vamos fazer, Ali, psicanalista fazer com ele, né? lacaniano, escreve o Carlos Eduardo. Lacaniano, isso aí. Querida, muito obrigada por mais essa. Um beijo grande. Manda mais referências que você tiver. Um beijo. Beijo, até gente. Daqui a pouco, pessoal. Boa jornada para todos nós.